Dia, minhas lindas, Deus abençoe imensamente você nessa sexta-feira. E a mensagem de hoje, ela falou tão profundamente comigo, porque foi uma mensagem que, na realidade, eu trouxe do dia 18/9/2023, que foi na data do meu aniversário. Então, ontem foi meu aniversário e hoje que eu quis trazer essa mensagem aqui, né? E essa mensagem do meu aniversário de 2023, o que o Senhor me entregou naquele tempo. E eu creio que ali o Senhor ele já estava me limpando para tudo aquilo que ele desejava, né, que de fato eu cumprisse aqui na terra, né, começasse a cumprir aqui na terra, mas ali ele precisou trazer algumas verdades para mim. E como é grandioso poder voltar e ler essa palavra que eu escrevi, que foi escrita, né, que foi aquilo que o Senhor entregou naquele tempo, e hoje, né, ver se cumprindo de fato a limpeza que o Senhor desejava fazer já lá em 2023 no meu coração, né? Fico muito feliz, assim, me sinto muito honrada pelo Senhor, ele já ir dando os avisos, os alertas, né, daquilo que ele desejava. E eu creio que seja para esse tempo e provavelmente você que está ouvindo, o Senhor deseja te limpar de algo hoje, tá? Então vamos lá. Já pega seu café, né? Pega sua Bíblia, sua espada maravilhosa, senta à mesa e chama o Senhor para estar com você. Hoje nós vamos ler um dos profetas, nós vamos falar de um dos profetas, que é Oséias. E eu vou ler a mensagem que está em Oséias 6 e 7. E aí depois eu trago aqui para vocês o que de fato Oséias fez, né? Quem que era Oséias, para a gente poder trazer um entendimento maior. No capítulo 6, começa falando assim, olha, Oséias 6. O povo de Israel diz: venham, voltemos todos para Deus, o Senhor. Ele nos feriu, mas com certeza vai nos curar. Ele nos castigou, mas certamente nos perdoará. Daqui uns 2 ou 3 dias no máximo, ele nos dará nossas novas forças e nos porá de pé, e nós sempre faremos a sua vontade. Vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. Tão certo como nasce o sol, ele virá nos ajudar. Virá tão certamente como vem a chuva da primavera que regam a terra. Mas o Senhor Deus respondeu: o que é que vou fazer com você, Israel? E com você, Judá? O que eu faço? Pois o amor de vocês é tão passageiro como a cerração ao sol ao nascer do sol. É como um orvalho que seca logo pela manhã. Foi por isso que mandei os meus profetas anunciar que eu vou castigar e matar vocês. E o que exijo de vocês é claro como a luz do sol. Eu quero que vocês me amem e não que me ofereçam sacrifícios. Em vez de me trazer ofertas queimadas, eu prefiro que o meu povo me obedeça. Mas na cidade de Adão, meu povo quebrou a aliança que fiz com ele, e Eli foi infiel a mim. Gileade é uma cidade cheia de malfeitores e assassinos. Os sacerdotes são como assaltantes que esperam escondido para roubar os outros. Na estrada que vai para Siquém, eles matam e cometem crimes. Tenho visto uma coisa horrível na terra de Israel. O meu povo adora ídolos e por isso está impuro. E já marquei o dia em que vou castigar também o meu povo de Judá. Quando tento curar o povo de Israel e fazê-lo ficar rico de novo, a única coisa que vejo são os pecados e a maldade. São mentirosos, são ladrões que roubam as casas e assaltam pessoas nas ruas. Eles pensam que eu esqueço todos os seus pecados. Eles estão rodeados pelas suas maldades e não posso deixar de vê-las. E nós vamos finalizar aqui, né? Eu quero trazer um contexto do que estava acontecendo naqueles dias. Oséias, ele foi levantado como um profeta
no tempo ali do reinado de Uzias, de Ezequias, de Acaz, de vários, né, reinados ali ao mesmo tempo. E Oséias, ele foi levantado para poder, ele foi chamado mesmo para poder alertar o povo, para poder abrir os olhos do povo, para que o povo se redimisse diante daquilo que eles estavam fazendo. E o que mais me chama a atenção na história de Oséias, assim, que para ele poder falar tudo aquilo para as pessoas, para ele poder trazer a verdade de Cristo para aquele povo, que eles estavam fazendo coisas tão maldosas, tão dolorosas para Cristo, ele usa a vida de Oséias como exemplo, ele vivencia de fato aquilo que o Senhor iria fazer com o seu povo. Então, primeiro ponto, o Senhor fala para ele que se casar com a prostituta, e Oséias casa com a prostituta, então, e ele fala, né? Pois o povo de Israel agiu como uma prostituta, eles foram infiéis e me abandonaram. E aí, assim, ele vai trazendo cada percepção dentro daquilo que o povo estava fazendo com o Senhor. E ele fez com que Oséias sentisse aquilo na pele para que ele pudesse ir lá e corrigir o povo, né? Falar com o povo. Logo depois ele se casou, então, com essa prostituta. E ele teve o seu primeiro filho e ele colocou o nome dele de Jezreel. E aí ele fala assim, olha, porque daqui a pouco eu vou castigar o rei de Israel por causa dos crimes de morte contra o rei Jeú, né? E aí logo depois ele deu à luz, a esposa dele deu à luz a uma filha, e o Senhor pediu para colocar o nome dessa filha de não amada, porque eu não amarei mais o povo de Israel, eu não terei mais amor pelo povo de Israel. Depois ela foi, essa filha, né, ela teve mais um filho, e aí o Senhor coloca o nome dele de não meu povo, pois o povo de Israel não é mais o meu povo. Então, Oséias, ele precisou viver na pele o que aquele povo estava fazendo. Aquele povo estava entrando ali em pecado, né? Estava idolatrando outros deuses e principalmente Baal, né? Então eles estavam ali primeiro pecando, matando a qualquer preço, né? Não era guerra, era aquilo que sentia na vontade deles, eles iam lá e matavam, idolatravam, né? E aí a gente entra naquela parte, né, que eu falei aqui para vocês de Oséias 6, e eles faziam, né, pecavam, e aí iam lá e faziam sacrifício, achando que o Senhor iria esquecer só pelo sacrifício que eles estavam fazendo. E aí o Senhor vai e fala, olha, eu não quero que vocês me ofereçam sacrifício, em vez disso eu quero que vocês me obedeçam, porque naquele momento eles quebraram a aliança com o Senhor. E por que esse versículo falou tanto comigo, né? Muitas vezes a gente olha e acha que assim, mas eu não peco porque eu não traio meu marido, mas eu não peco porque eu não mato ninguém, né? Eu não peco porque eu não tô roubando ninguém. E a gente olha para aqueles, entre aspas, pecados que são mais visíveis, maiores, mas a gente esquece que quando você idolatra mais o seu trabalho do que a Deus, do que a Cristo, que o seu trabalho é o centro da sua vida, você está idolatrando, você está pecando. Mas se você é aquela mulher que está falando do outro, né? Falando mal das pessoas, ou então aquela mulher que busca justiça própria, sabe? Eu vou lá e eu faço e aconteço, essa pessoa não vai fazer mais graça com a minha cara e tudo, achando que é justiceira, está pecando. Aquela pessoa que mente, Ingrid, não, mas eu não minto, será, né? Será que você não fala assim, olha, eu já saí de casa. Na realidade, você ainda está dentro da sua casa. São mentiras que talvez a nossa percepção humana é tão pequena, mas para Deus tudo é mentira. Tudo é mentira. E aí hoje ele fala, olha, abandone os pecados, as idolatrias, as mentiras.
Talvez você idolatra pessoas. Não, Ingrid, eu não idolatro pessoas. Mas aí você olha para aquela pessoa e fala: nossa, uau, como eu queria ser igual a ela. Nossa, aquela pessoa ela é demais, ela é diferente e tudo. Idolatria. O amor das pessoas costuma ser passageiro, ele fala. Passageiro. A primeira proposta de um prato, a primeira proposta de dinheiro, a primeira proposta de homem, você troca o Senhor. Eu amo ele hoje, mas amanhã eu troco ele. Eu vou amar ele hoje, eu sempre amo ele, vou continuar amando eternamente. Mas aí de repente você vai lá e troca ele por nada. É linda, você não pode trocar o Senhor. E aí eu quero te falar que a gente precisa tomar cuidado com as pessoas. Porque aqui, enquanto um pecava, o outro ia lá e fazia a mesma coisa. O outro pecava, ia lá e fazia igual. Deus, ele manda pessoas para nos abençoar. Mas Satanás, quando ele quer nos prejudicar, ele também manda pessoas. E aí a gente pode olhar para a história de Jonas, o profeta, que ele não queria viver o chamado dele, o tempo de Deus, aquilo que o Senhor pediu para ele, e ele acaba entrando em um barco onde as pessoas que estavam à volta dele foram prejudicadas, precisaram jogar coisas que eles tinham, pertence deles no mar para não se afundarem. Por quê? Simplesmente porque o profeta estava dentro do barco, ele estava fugindo. Se tem alguém sugando sua força, joga essa pessoa no mar, minha linda. Se você está sem força hoje, busca ajuda. Você precisa ser uma mulher de Deus. Você precisa ser uma mulher de Deus. Começa a olhar para você com verdade. Começa a olhar para os seus frutos dentro do seu lar. Porque a gente sabe que antes de estar do lado de fora, as coisas começam dentro de nós. Por que essas pessoas estavam pecando? Porque elas estavam em idolatria, porque elas estavam mentindo, porque elas tinham uma corrupção já dentro do coração delas. Primeira coisa que a gente precisa olhar para dentro de mim, será que eu estou diligente com aquilo que o Senhor tem falado? Será que eu estou obediente? Será que a minha casa está também da mesma forma? A gente precisa, antes de tudo, olhar para nós, olhar para dentro da nossa casa. E aí depois a gente externalizar aquilo que a gente carrega, e aí depois a gente sim mostrar Cristo em nós, não só depois, mas a gente tem que viver Cristo em nós todos os dias. Vamos para outro exemplo aqui, Neemias, por exemplo. Ele não saiu do lugar que Deus mandou. Ele continuou. Existiam momentos enquanto ele estava fazendo muro, subindo muro, reconstruindo muro, pessoas foram lá chacotear ele, falar: ah, não, desce daí, isso daí não vai resolver nada. E Neemias continuou. Ele não saiu dali do lugar dele. Ele não saiu do lugar dele. E ele conseguiu fazer aquilo que era para ser feito. Não dê ouvido a pessoas que te tiram do propósito. Quando a gente lê em Oséias, a gente pode ter certeza que um estava puxando o outro. Um fazia o outro pecar. Um fazia o outro pecar. Porque eles falam assim: venham, voltem todos para Deus. O Senhor, Ele nos feriu, mas com certeza Ele vai nos curar. São pessoas que te levam a Deus ou são pessoas que te tiram dele? São pessoas que são usadas para te abençoar, mas também são pessoas que Satanás usa para te prejudicar. Quando pedem a sua opinião, por exemplo, fale sobre os princípios, não sobre a sua opinião banal. Fale sobre a sua história, porque é ali que Deus te sustentou. E minha linda, não se distraia, não dê acesso a quem não te dá destino. Cuida com quem te distrai.
Cuidado com quem está te distraindo. Cuidado a quem você dá ouvido. O problema não é quem te persegue, sim quem tira a sua atenção. Porque a pessoa que tira a nossa atenção, ela pode estar sendo usada para nos manipular e tirar a gente do nosso propósito. Assim como muitos estavam em pecados, idolatria, mentiras, a pessoa que te tira a sua atenção, ela pode estar levando você a outros lugares. Então que hoje você possa abrir os seus olhos para aquilo que o Senhor trouxe para nós. Abandone os pecados, as idolatrias, as mentiras e cuidado, porque vão existir pessoas que vão te prejudicar e essas pessoas muitas vezes são muito boazinhas. Muitas vezes a gente vai achar que ela pode, parece que ela foi enviada de Deus para minha vida. Mas fique alerta porque ela pode estar tirando a sua atenção daquilo que realmente é necessário e te fazendo pecar, te fazendo idolatrar, te fazendo mentir. Abra seus olhos. Amém? Paizinho, nesse momento eu venho aqui diante do Senhor entregar a vida de cada uma das minhas irmãs, Pai. Venho entregar a minha vida também, Senhor, para que nós possamos abrir os nossos olhos espirituais, para que a gente não volte a pecar, não volte a mentir, não volte mais a idolatrar coisas ou pessoas, Pai, mas que a gente possa compreender que o único que nós não podemos trocar é o Senhor, Pai. Que o Senhor é tudo para a nossa vida. E que a gente não sinta mais desejo mundano, que o mundo nos oferece, o que muitas vezes amizades nos colocam em lugares que o mundo oferece tentações, desejos. Mas, Pai, abra os nossos olhos para aquilo que a gente tem ouvido das pessoas, as pessoas que a gente tem caminhado, aquelas pessoas que muitas vezes têm tirado a nossa atenção do Senhor e do propósito que o Senhor tem para cada uma de nós. Pai, nos ajude a não nos distrair. Nos ajude a ser diligente e para que a gente só dê acesso às pessoas certas que o Senhor nos enviar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, minhas lindas. Um grande beijo no coração de vocês e fiquem com Deus.